Muito boa noite, minha querida. Boa noite, que alegria poder estar aqui com você e com vocês. Eu sou suspeita em falar. Sou muito feliz. Obrigada por você estar aqui. Obrigada pela parceria de nós. Eu falo que juntas sempre somos mais fortes, né? Sim. Gente, para quem está chegando agora, nós vamos fazer uma imersão no dia 13 agora de fevereiro. E uma das participantes é a Silvia. Eu tive o prazer de conhecer num evento que eu fui fazer lá em Paris. E ela estava lá, porque ela também é embaixadora da Itália desse outro projeto. E eu tive o prazer de conhecê-la lá. E, coincidentemente, ela está aqui no Brasil, bem agora. Virou a câmera, Silvia. Só um pouquinho, estou pondo mais luz aqui. Sem problema. Sem luz. Ok. Não, está virada. Tá virada. Ah, não. Está virada ainda. Ok. Um pouquinho Agora mais. sim. Tá melhor? Tá bom Tá agora? melhor. Sim, sim. Então. Falando isso, eu tava vendo seus stories agora há pouco. Que alegria de ver você abrindo a sua caixa do seu filho, que o livro é um filho, não Oh, tem meu jeito. Deus, é verdade. Eu sonho. Eu falei assim, Meu que bebê. alegria! Olha, que Meu lindo! bebê nasceu. Meu bambino, né? É, seu bambino. E olha que você pensou que você não ia estar com ele em mãos, hein? Meu Deus, é verdade, é Quando verdade. eu Nossa, vi, eu falei assim, nossa, uau, porque é uma emoção muito grande. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de passar por essa emoção, de abrir quando chegasse os livros. Então, gente, eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho. Ela vai estar no nosso evento, a Carta da Virada, na próxima quinta-feira. E uma grande novidade que a gente vai ter o prazer de compartilhar com ela, que é o lançamento dessa nova história que ela tem aí para transbordar na vida das pessoas. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Silvia. bom, eu sou Silvia Boni, né? Moro na Itália há 22 anos, né? Eu estou fora do Brasil, mas sempre na Itália. Tive 9 meses em Portugal, desses 22 anos, e maioria sempre ali na Itália. Hoje eu já saí daqui do Brasil como pastora missionária, né? Mas hoje eu sou empresária lá, né? Tenho 3 empresas e uma delas é de comunicação, que é uma TV que vai para 40 nações e Uau. também vai para 8 milhões de italianos. Olha que bênção. E também, né, tenho a empresa de cidadania para quem tem descendência de italiano e também de português. Né, já há quase 20 anos a gente trabalha nesse ramo. E também tem a outra empresa que é de vendas, né, mesmo lá em Pescara, na cidade de Pescara, de frente do mar. E também tem 3 filhas, 5 netos, meu marido, né, que é italiano, né, a gente somos casados há 20 anos. E eu queria, assim, a história do livro, é importante eu dizer isso, sabe, Viviane? Porque este livro aqui, ele, assim, faz quase 50 anos, né? Faz mais de 30 anos que Deus falou para mim. Escrever a minha história, que nada é a minha autobiografia, né? Porque hoje as pessoas me vejam lá, né? Muita gente me conhece mais, né? Hoje eu tenho um público mais assim para o lado de empreendedores, pastores, missionários e muita gente não sabe, né? Quem eu sou. E Deus tem falado para mim escrever, tanto que o livro, quando a pessoa for ler, ele vai ver que está muito simples, está muito simples. Esse livro não foi escrito assim por uma grande editora, nada. Foi mesmo dirigido pelo Espírito Santo. Eu estou escrevendo mais 3 livros que vai sair, mas antes desses tem que ser
eu teria que lançar esse, que é o mais importante, Esse é o que é a pioneiro. autobiografia, E, e eu quero, assim, falar, tá tudo na direção do Espírito Santo, porque esse é o meu respirar. E o fato de eu estar hoje com você, dia 13, você não tem noção o que significa isso. É uma direção realmente vinda dos céus. Por isso que eu acredito que vai acontecer dia 13, no seu evento, será extraordinário. Amém. Porque eu tenho aqui muitos contatos, mas muito contato muito grande aqui, principalmente aqui em Alphaville, com as igrejas enormes. E eu disse, Senhor, o lançamento primeiro é o Senhor que dirige, que sabe. Eu quero que seja na sua direção. Por isso que para mim é importante o dia 13. Até quero reafirmar aí para as pessoas virem, porque não se trata só do meu, né, lançamento, se trata do que vai acontecer nesse dia 13 aí, através dessas mulheres que vão palestrar, através de você, dessa carta que Deus te deu, porque é um ambiente que Ele está me levando, não é simplesmente eu ter sido convidada, porque convidada eu fui convidada por tudo, por tantos, mas eu disse não, porque eu estava aguardando o livro. E aí, quando você me chamou, aí eu pedi para o Espírito Santo, falei assim, bom, então se é para mim estar no evento da Viviane lançando, então eu quero, Deus, que o Senhor me dá esse livro hoje. Era sábado, foi sábado. Foi ontem, né? Ontem. Eu fiz esse pedido sexta-feira e a pessoa ia me entregar o livro só na segunda ou terça. E ela me disse, olha, não posso, porque caiu um avião aqui em São Paulo, né? E a gráfica é lá perto. Ele falou, não tem condição. Aí eu falei, bom, então não vai ser lá com a Viviane. Mas se for com a Viviane, se o senhor tem algo ali, naquele evento, com todas as pessoas que forem ali, eu quero que esse livro seja na minha mão amanhã, que era sábado. Você não tem Uau. ideia. O que Meu Deus. aconteceu para esse livro chegou ontem às 2 da tarde aqui. Não, e eu É um fiquei sem. milagre. Eu até fiquei sem entender. Eu falei assim, porque ela não ia estar. A gente falou até em pré-lançamento, né? Quando a sua Exato. amiga me entrou em contato e falou assim: não, ela já vai estar com o livro. Eu falei, oi? Exato. Foi realmente isso. Então, ó, eu quero reafirmar aí para quem vai e Confirmação de você Deus. convida outras pessoas para estarem nesse evento, porque vai ser extraordinário. Olha Porque só, eu tem não uma vou amiga. sem uma confirmação de Deus, não vou nos lugares. Se Deus confirmou, porque vai ser bênção na vida dessas mulheres, desses homens, como você falou, né? Que também podem ir homem. Eu sei que vai fazer a diferença na vida de muita gente estando naquele evento. Nossa, que bacana. Olha só, tem uma amiga, o nome dela é Eliene, e ela escreveu aqui, ó, que top. O meu pai era italiano, mas eu não tenho o nome dele no meu registro. Tem a possibilidade de ter a Sim, cidadania italiana, Silvia? tem. Beijocas, mulheres Não, extraordinárias. não Ela vai precisa estar ter o lá no dia nome. do evento. Ótimo. Não precisa ter nem o sobrenome italiano. Às vezes muita gente e não tem, não sabe que é. Então a gente consegue trazer toda a árvore e descobrir tudo onde que está, tudo certinho, isso daí. Você viu, Tuca, que é para você estar lá, hein? E ela vai, em nome de Jesus. Ah, sim, Nossa, vamos estar lá. que bacana. Gente, olha só. Você viu a história que ela já está me contando? São quantos anos de empreendedorismo? São quantos anos para. Ela tocou num assunto muito importante, porque às vezes as pessoas vê a situação que nós estamos hoje, ou que está no processo hoje, mas não imagina quais as feridas que nós tivemos que passar, quais da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos colocou, os processos Verdade. que nós nos colocamos à disposição para viver, porque parece que está hoje como se fosse tudo um mar de rosa, que é no piscar de olhos que as coisas acontecem, e muitas pessoas não sabem o processo e ficam frustradas, porque imagina que tudo acontece na vida dos outros, mas não acontece na vida dela. Então, quando a gente traz um testemunho, isso aqui a pessoa fala assim, quando traz um testemunho,
numa vivência de uma vida, de como aconteceu, a pessoa vai tendo um start de, poxa, se ela conseguiu, se ela superou, se ela chegou, eu também posso, porque todos nós temos esse caminho de Deus, porque existe também um foco, e o foco tem que ser Deus. Você Sim, pode até conquistar suas coisas sem Deus, mas o vazio vai continuar. é verdade. O que vai preencher cada um de nós é o Espírito Santo. Então, essas histórias, elas são muito importantes, as conexões, esses network, é de suma importância. Então, para que as pessoas, quem vai estar lá naquele evento, essas são as pessoas que vão precisar estar, que vão ser direcionadas para o Espírito Santo, que eu falo, Senhor, o evento é para o Senhor. Essa carta é para as pessoas, então o Senhor vai trazer as pessoas que é para estar lá. Sim, Sabe? Então, essa direção que você falou, eu não faço nada sem a direção de Deus. Às vezes você pode ver essa live depois e falar: como eu vejo a direção de Deus na minha vida? Eu não sei ouvir. Eu não sei quando Deus está falando. É uma questão de princípios e intimidade. Essa intimidade, exato, gente, intimidade. a intimidade, o arroz com feijão é você ter uma amizade com Deus. Tudo começa assim. Você ter o seu momento com Deus. Esse é o caminho, se você não sabe. Esse, você ter intimidade com Deus, você começar a orar mais, a ouvir o que Ele tem para fazer. Você viu o testemunho que a Silvia disse? Olha, Senhor, se for para eu estar no evento da Vivi, o livro tem que estar na minha mão. Não é que você está fazendo uma condição com Deus, mas você tá, o seu relacionamento com Ele é tão forte que Ele vai dando as direções, mas você precisa parar para ouvir, não é, Silvia? Exato, parar para ouvir. Porque Fala um tem os pouquinho. obstáculos, né? Teve um obstáculo, o avião caiu, não pode estar. Não, tá bom, deixa para lá. Mas eu pensei assim, peraí, o avião não é que caiu em cima da gráfica. Peraí, eu vou ver se eu consigo. Aí a minha amiga tentou conseguir, porque ela é daqui, e aí esse livro chegou. Eu falei, Deus, eu preciso dessa resposta, porque eu já tenho vários convites, mas eu falei, eu não vou se o livro não estiver na minha mão. Só que era para ter chegado quarta-feira, não veio quarta, não veio quinta, e na sexta ele me manda um áudio assim, né? Aí eu falei, não, eu não posso mais, porque você sabe, eu tenho que ir embora também. Então eu falei, de repente não é para mim fazer aqui em São Paulo. Então, e você falou uma coisa muito boa, gente, ouvir Deus. Quando você ouve, você tem essa intimidade, é importante essa intimidade, porque você entra num lugar de descanso, de descanso. Você não fica mais ansiosa. Então, você, o Salmo primeiro, não, 91, fala assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, você precisa habitar. Então, quando você habita nesse esconderijo do Altíssimo, quer dizer, a sombra dele, você descansa. Então, você não fica mais agitada, você não fica Eu mais vou, preocupada. eu vou até mais longe do que você está falando. Jesus disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Sim, Lançar é a oração para o Senhor. Senhor, assume, eu tô ansiosa para determinadas coisas, mas eu tô entregando na sua mão, me dá a resposta. sim, você pode pedir isso. Ele é um pai, né? Ele está aqui, que o pai não faz para um filho. Ah, Mesmo nessa hora, fala, eu preciso disso agora. É assim que ele gosta que a gente relaciona com ele. Não dá para ser amanhã, é agora, papai. Então, me dá essa resposta. Como ele ama dar resposta para filho, né? Muita gente perde por não ter essa intimidade, né? Porque o pai quer relacionar com o filho. Então, independente de qual seja a sua denominação ou a sua religião, é importante você ter um contato de filho para pai com Deus, porque exatamente. você vai conseguir ouvir a voz dele, porque você vai entender, né? Assim como um filho entende a nossa voz, né? Quando nós estamos falando, pode estar no meio da multidão, você está falando, o filho sabe quem você é. Lá é minha mãe, é o meu pai. Assim é com Deus, nós precisamos alinhar os nossos ouvidos, né? Para a gente Exatamente. saber que é Ele. Inclusive, ô Silvia, no evento, ela vai falar um pouquinho,
vai dar a experiência, umas dicas na área de empreendedorismo, porque ela tem muita bagagem. Sim. Mas a minha pergunta que eu quero fazer para você, para que as pessoas que já estão aqui, por algum motivo, eu quero que todas estivessem lá, né? Que todas participassem. Mas a Silvia vai fazer o lançamento do livro e lá nos stories dela já tem aonde você adquirir. Agora me fala uma coisa, é um livro de autobiografia, tá? Mas o que você poderia falar sobre o livro, no qual a inspiração para qual público que estivesse te ouvindo aqui, que se interessaria e falasse assim, nossa, eu preciso ter o livro da Silvia. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para deixar aqui registrado, para que as pessoas olhassem e falassem assim, não, eu quero o livro da Silvia. Ok, então, o tema do livro, ele é Identidade Restaurada. Com o Espírito Santo, você pode transformar seu destino. Então, eu creio, ele é para qualquer público, seja jovem, seja mulher, seja homem, entendeu? E principalmente pessoas de meia idade, mais idade, não importa. E para quem está começando também. Por quê? Embora tenha uma história que parece triste ali do meu passado, mas você vai ver uma superação no meio dessa história. Você vai ver o sobrenatural, você vai começar a ter fé, porque para mim o importante é que esse livro vai trazer fé para a pessoa e ele vai trazer uma identidade, porque enquanto você não tem uma identidade, porque as pessoas estão sem identidade, tem muita gente sem identidade. E porque ela está, às vezes, no meio do caos dela, às vezes, no meio das dores dela, e nesse momento aí você fica sem saber quem você é. Então, eu acredito que ela é para todos. Por exemplo, a pessoa hoje que está com a vida tranquila, que está tudo bem, o que esse livro vai servir para ela? Vai servir para ela acreditar no sobrenatural, o que Deus pode fazer através dela, que já está muitos passos na frente da Silvia Boni, porque ela já tem uma vida restaurada, ela não precisou de passar pelo que eu passei, ela não precisou de ter aquele sofrimento, mas ela precisa entender como alcançar, como ter esse sobrenatural, viver a vida de um sobrenatural. Ela precisa ter fé, ter fé. Então, é um livro que te traz fé, convicção, a certeza que tudo vai funcionar. Então, por isso que eu mesmo que seja, né, a minha vida aqui, é para tocar mesmo, tocar a vida de pessoas que às vezes está sem saber o que vai fazer ainda, como empreender, será que eu consigo? Ah, mas eu já tenho meia idade. Ali você vai ver que eu tive várias fases na minha vida, até mesmo de recomeçar a empreender aos 50 anos, entendeu? Só que antes desses 50 anos eu também já empreendia, né? Então a pessoa vai ver, poxa vida, mas agora eu vou começar um negócio? Não. E um negócio puxa o outro, você sabe. No fim, você acaba tendo várias coisas já numa idade que você poderia estar falando, eu queria descansar, né? Aí Deus te renova suas forças, né? E te faz forte depois dessa idade para que você inicie a empreender. Então, para quem é novo, para quem ainda é jovem, ele lendo o livro, ele vai trazer nele esperança e acreditar, porque de um lugar, de uma pessoa que não poderia ter nenhuma condição chegar onde eu cheguei, isso vai trazer nela um desejo, entendeu? De acreditar que realmente ela pode, porque ela ainda é jovem e ela não precisa cometer nenhum dos erros, porque tem os erros aqui, né, que eu cometi nesse tempo. Se ela lendo meu livro, ela vai entender que ela não precisa errar para ela acertar depois. E você vê, gente, Corta para o poder caminho, fazer um. né? Exatamente, corta o caminho. E para você, e o que a Silvia está fazendo é de uma coragem, de uma humildade, porque ela está expondo a vida dela. Exato.
Ela está expondo através da exposição da vida dela, através dos erros delas cometidos, mas principalmente dos acertos e da vivência do sobrenatural. Hoje as pessoas elas estão muito descrentes do sobrenatural. E aonde o Senhor trabalha é no sobrenatural, Exato. milagre. Nós precisamos alcançar isso e tá para nós isso, né? E a A gente perde por não pensar no sobrenatural. E essa questão da identidade, ela é tão forte porque a maioria das pessoas, se é no seu habitat, onde você vive, tá todo mundo do mesmo jeito, você acaba se conformando, achando que a sua vida tem que ser assim. É aquela síndrome de Gabriela, sabe? Sim, Eu exato. nasci assim, eu vou morrer assim, eu vivo assim. E a gente está aqui para dizer para vocês que não precisa ser assim. Não. Existe muito mais além do que pode acontecer na minha vida, na sua vida. Não é nem o início ainda da minha vida, da vida da Silvia. Tem muita gente que chegou nos 50 e acha que pronto, morri. Não vou fazer mais nada. Para mim, a vida já cheguei numa idade que nem você falou, acabou. Quando as pessoas vêm com esse discurso perto de mim, eu falo assim, acabou? Então você já pode ir? A gente já pode chamar a morte? Não! Eu falei, então, peraí. Você Então tá morre, né? vivo. Então morre. Viveu 50 anos para morrer. Eu pergunto, você já morreu? Aí a pessoa, não, não, Viviane. Eu falei, então, você tá aqui, você tá viva para chamar a morte? Não, eu falei, então. Ah, tem esperança, tem gás, porque às vezes a pessoa tem uma falsa ilusão, de chegar numa certa idade, que nem você falou assim, eu não quero fazer mais nada, quero me aposentar. Gente, o que é se aposentar? O que é desistir de sonho que ficou lá atrás, às vezes você nem lembra mais. Você já não sabe mais que você sonha. Você deixou de sonhar porque alguém falou que você não podia. As suas crenças acham que você não pode. Exato. Vamos desenterrar isso porque pode. É isso que a Silvia está Pode, falando. pode sim. Você pode chegar muito mais longe, em lugares que você nunca imaginou pisar, e principalmente tendo fé, né? Porque quando você tem fé, você não tem nem a doença física no seu corpo permanece por causa da sua idade, entendeu? Então, eu falo sempre assim, quando a gente entende que a gente é uma pessoa espiritual primeiro, então as coisas, a nossa carne e a nossa alma, que é o nosso corpo, ele não é, por exemplo, esse corpo não é a Silvia ela é espiritual. Então, se vem uma enfermidade em mim, eu sei como lidar, porque não é, eu não acredito que eu preciso estar doente, que eu preciso, porque eu já tenho uma idade, eu tenho isso, entendeu? Como hoje eu estava ouvindo as pessoas falarem do diabetes, né? Muitas pessoas têm diabetes, né, em certa idade. Então, você vai aceitando essas coisas. Então, você tem que entender que se você vive sobrenatural, se você crê em Deus, você precisa acreditar que você também pode chegar numa vida saudável, eu falo fisicamente, porque é o seu espírito que domina a sua carne. A sua carne está doente, mas você não pode ficar doente, carne, porque eu sou espírito. E eu vou vencer você, eu não aceito isso. Então, são muitas coisas que as pessoas têm que entender quando ela chega numa certa idade, né? Ela não pode parar, porque ela está bem. Agora, se ela para, é porque aí que começa, né? As doenças, as enfermidades, e a pessoa vai aceitar, já estou com essa idade mesmo, aos 50 anos, todo mundo tem diabetes, eu vou ter também, e aí vai indo, né? Aos 50 anos a gente faz isso. Não existe, gente, não existe isso. Eu falo que não existe uma pessoa mais saudável que eu. Eu falo, a única coisa que eu tomo é remédio para emagrecer. A vida inteira. E não mudou isso. Então, eu tenho que fechar minha boca, eu sei disso. Mas eu não preciso tomar remédio para dor, não preciso tomar remédio para tantas coisas. Mas por que essa diferença? É você acreditar que essas coisas não precisam vir sobre você, ter um domínio maior sobre essas coisas, né? Que é o seu espírito humano ligado no Espírito de Deus. Porque sem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ligado na sua humanidade, que é o seu espírito humano, natural, ele é fraco.
Mas com a presença do Espírito Santo, ele se torna forte. Então, É, ele exatamente. vence as coisas da carne e vence as coisas da alma, porque a alma é um perigo, né? A alma sempre fala que você não merece, que você não precisa. Onde é o sentimento, né? Ah, eu não mereço, minha vida é assim mesmo, eu sofri tanto, vou sofrer o resto da vida. Não, porque aqui está uma história de um grande sofrimento. Mas lindo isso, Viviane, que eu poderia ter escrito esse livro antes. Mas eu acho que se eu tivesse escrito esse livro antes, todo mundo ia só chorar e falar, nossa, como ela sofreu, coitada. Mas não é para isso. Hoje é para ela falar assim, nossa, como ela sofreu, como que ela superou? Como que hoje ela vai em 40, mais de 40 nações? Como que ela tem essas empresas na Europa? Como que ela conseguiu isso? Como que ela conseguiu aquilo? Então, aí a pessoa fala assim, meu Deus, ela passou por isso, mas ela não ficou nisso. É essa a diferença. Você não pode ficar naquilo. Você vai ficar até o dia que você quiser. Agora, o dia que você quiser pode demorar 60 anos. Precisa ter cuidado, né? Pode demorar muitos anos ali. Então, tem que querer agora uma mudança. Tem que querer uma transformação agora. Por isso que eu vejo que o meu livro ele vai tocar todas essas áreas de abuso, né? De rejeição, abandono, sofrimento, cárcere privado, todas essas coisas que às vezes alguém está achando assim, ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe o que eu passo. Aí eu creio, vai trazer uma libertação para muita gente. Amém. Amém. Andréia, primeiramente, nós vamos estar aqui no dia 13, eu não sei de que lugar que você é, nós estamos aqui e o evento vai acontecer em São Paulo, no dia 13 de fevereiro. No link da minha bio está o link das inscrições para participar do evento, o qual a Silvia vai estar palestrando também, fazendo o lançamento desse livro, tá? Agora, se você quiser adquirir autografado por ela, você pode estar nesse dia 13 de fevereiro. O link das inscrições estão na bio, tá bom? Se por acaso você não conseguir, não querer estar com esse livro autografado, se você entrar no stories dela, já está o link das plataformas que vai estar disponível o livro. Que a Andréia perguntou como faço para adquirir o livro, tá vendo? Aí, ó. Ah, ok. Por isso que eu estou já explanando. Que é autografado pela Silvia, Então vai tem que lá, estar no André. dia Eu quero te 13/2. conhecer, te ver pessoalmente e ter a alegria de autografar esse livro. Quero você lá. Tá também vindo pessoas que eu convidei de Campinas, já está fazendo a inscrição, estão vindo para o evento. Eu creio que vai ser maravilhoso esse dia. Amém. Eu não posso dar muito spoiler, você já está falando tudo isso, mas eu quero te perguntar, Silvia, em todos os momentos do livro, qual é o momento ápice que você fala assim, não acredito, uau, olha o que Deus fez na minha vida. Não precisa falar o que está escrito no livro, mas eu quero que você interprete qual é esse momento ápice do livro. Tem ele? Tem, tem. Pode compartilhar? Tem, pode, porque são vários, né, ali. Para mim, assim, são hoje, né? Para mim, quando eu vejo, posso falar? Posso Pode. falar? Pode, Por amada. Aqui a exemplo, casa é sua. olha, por exemplo, eu trabalho lá na Bulgária há muitos anos. Quando eu tive a oportunidade de construir esse orfanato, eu olhava naquilo ali, eu falava, nossa, não é possível que eu vou conseguir isso aqui. Um orfanato na Bulgária, num lugar, numa montanha, para cuidar de crianças abusadas, criança do tráfico, porque eu vejo lá a criança como se fosse um porco no chão, sem um órgãos, né? Então, você vendo isso daí, depois você vai num lugar desse, vê tudo isso, e depois um dia você vê você preparando aquele lugar para fazer algo, para parar um pouco isso. Então, isso para mim foi muito forte. Por quê? Você pensa sempre, eu não posso fazer isso. É muito sofrimento, muita coisa, mas sempre a gente manda para alguém, né, isso. O governo podia fazer. Olha, eu vou falar para alguém fazer. Você não entende que Deus está falando, né? Faça você isso.
Então, quando eu vejo aquela construção, porque está terminando, esse ano a gente termina, inclusive a venda do livro é para esse orfanato, né? E eu falo assim, aquilo eu falei, uau, é verdade que Deus confiou a minha mão crianças de uma outra nação, entendeu? Não é que eu estou fazendo no Brasil, eu sei que há uma necessidade no Brasil, mas Deus sabe por que está me fazendo lá, porque criança para Deus não importa, é brasileiro, seja o que for, é do E aonde coração de você Deus. tá, né? E aonde você E tá aonde eu hoje? tô, então assim, sem você falar muito bem a língua, sem você entender, Deus te dá uma estrutura dessa. Acredita em você, que você pode estar naquele lugar sem ser daquele lugar, sabe? Então, uma das coisas é isso, né? Tem muitas coisas que eu olho assim e falo assim. Até tem um louvor que fala, acho que é dos Bravos, que fala assim: não há nada mais belo para olhar, né? Do que a presença de Jesus, né? E eu ando para os lugares, eu passo certos lugares que eu olho lindo, maravilhoso, eu falo assim, Deus, você me trouxe aqui. Aí eu fico pensando em todas as amizades que eu tenho, todas as pessoas que eu conheço, eu falo, nunca um deles vai passar onde eu passei, Deus. Que é isso? Que privilégio é esse, sabe? Você fica em estado assim de alegria. Você fala assim, como você preparou isso para mim? Então, esse louvor dos bravos fala, não há nada mais belo para olhar. Não é que isso, ai, é maravilhoso, estou esplêndida, porque eu estou aqui no lugar. Não, é que Toda a você honra, vê a toda a glória para presença Deus. dele, a honra dele, a glória dele, e é tudo para ele. Você fala assim, não há nada mais belo para ver, mesmo que meus amigos, mesmo que as pessoas que eu conheço nunca vai ver isso, isso ainda não é mais importante do que a presença dele, sabe? Então, isso me dá uma alegria de saber que as coisas são as coisas, que ele vai te levando, porque você está ali vivendo, como eu falo, é o sobrenatural mesmo, porque o sobrenatural é o natural de Deus, e se nós somos filhos, se nós somos filhos, nós vamos viver o natural de Deus. Na verdade, o sobrenatural a gente nem devia falar. A gente devia falar que é o natural, porque o nosso DNA vem dele, né? Então, isso daí para mim é muito forte, sabe? Para mim, a minha vida é assim, é o que eu quero passar, Viviane. Eu quero que as pessoas comprem esse livro, vejam esse livro, porque o meu maior desejo é que elas vivam o que eu estou vivendo. Amém. Isso, Amém. para Deixa, mim, é principal. olha só, você falando isso e tocou nesse assunto do orfanato, aí eu me lembrei, e você falou uma frase assim, quando a gente se coloca à disposição para ser usado pelo Espírito Santo, por Deus, ele vai acrescentando coisas nas nossas mãos que a gente nem imagina. Nunca imaginei que eu estaria em Paris palestrando, se eu estivesse lá não tinha te conhecido. Aconteceu recentemente na minha vida, e eu vou compartilhar aqui porque eu já senti no coração de falar para você. Não sei, eu sei que você vai ficar até o começo de março, né? Eu tive a oportunidade, caiu assim, uma bênção no meu colo, nas minhas mãos, Uau. de hoje eu estar. Uma das funções que a gente desenvolve um monte, né? É de estar apresentadora de um programa de rádio meu, aqui em Uau. São Paulo, na Rádio FM. FM, que atende Parabéns. mais de 25 milhões de pessoas, todo o estado de São Paulo. A minha Uau. estreia foi semana passada. Ah, E tem uma vez em cada mês que eu disponibilizei para fazer para patrocinadores do programa. Então eu quero ver se até o final, antes de você ir embora, se eu consigo fazer uma gravação com você para você estar divulgando o seu livro, para você estar falando dessa benção do orfanato que você faz, porque uma coisa leva a outra. Você fez o seu livro para poder atingir as pessoas, mas também monetariamente você vai levantar recursos para fazer o orfanato, certo? exato. Porque agora nós estamos no finais, né?
o mais difícil a gente fez. Então, nós estamos agora decorando já os quartos das crianças e terminando a parte da cozinha. Então, Então você eu quero. sabe que recurso é sempre, a gente precisa sempre, né? E eu Então, eu vi que o livro veio num tempo certo. Então, eu creio que Deus falou sobre isso. Então, eu creio que a gente vai levantar um recurso através deste livro para terminar. Então, só me lembra de eu poder ver se eu consigo ainda te encaixar antes de você ir embora, para ver os dias que eu tenho das gravações, se eu consigo te encaixar para você falar disso aqui para mais de 25 milhões de brasileiros em São Paulo. Uau! Ó, Obrigada e parabéns, viu? ai, Ótimo, eu obrigada. amo comunicação. Eu creio, nós precisamos entender o que é mídia, né? Quando a gente fala, a gente ouve, né, que o evangelho tem que ser pregado em Tem. todo mundo, mas nós estamos em outra geração. Você não precisa pegar um voo e ir lá para a China, ir lá para a Itália também. Você pode entrar aqui e estar na Itália, estar na China, entendeu? Então, a comunicação, quer dizer, rádio, TV, internet, tudo isso é para que o evangelho chegue. A gente não olha se essas coisas é ruim, a gente não olha coisa ruim. A gente tem que entender que é de Deus isso. Tudo é de Deus. O programa de rádio é de Deus, de televisão é de Deus. Tudo, a comunicação, a mídia é muito importante. Pô, E a gente precisa adquirir todos esses espaços, o apóstolo, né? Porque a gente está levando vida, a gente está ajudando pessoas, a gente trabalha com pessoas. Deus ama pessoas, é o que eu sempre falo, Deus ama pessoas. toda Então, nossa comunicação é com pessoas, toda a comunicação é com pessoas. exato, E na palavra já diz, né? Tudo é puro para os puros. Que nem você está exato. falando, está me lembrando já o versículo. É, tudo é de Deus, tudo é puro para os puros. E quando veio essa oportunidade, eu já faço um programa de rádio, só que essa rádio é na internet, que é a Rádio Alelaba. Já tem 5 anos. Eu e Olha, mais. Que as fundadoras são mais duas amigas e irmãs, que é a Ana Carla e a Izzy, e agora tem mais quase 10 mulheres. Tem mais ou menos umas 10 mulheres que fazemos intercalados o programa Café Espiritual Evangelho na Prática. E agora, olha, quando eu tive essa outra oportunidade, quando eu fui anunciar, veio até assim a minha fala, o Senhor me deu voz. Eu até me assustei com o que eu tinha falado. Eu falei, gente, o Senhor me deu voz. Então, quando a gente se coloca, então, onde que eu imaginava, ó, pelo seu programa de rádio, precisamos divulgar, glória a Deus, isso mesmo. E eu fui parar numa rádio 102.1, que é a Rádio Adore Mais, FM é uma rádio gospel. E sabe como é que é o nome do programa, Silvia? A hum, Carta da Virada. uau! Da Olha palestra, só que coisa da linda! palestra se tornou uma imersão, de uma imersão se tornou um programa de rádio. Você está vendo como é as coisas de Deus? Quando Deus confirma, isso a gente Vai. precisa, as pessoas precisam entender isso. Quando Deus confirma algo na tua mão, um nome, uma carta, e olha, isso tem que se tornar uma realidade. É nós que trazemos isso, porque Deus fala, mas ele fica esperando você se lançar, né? Pisa no Jordão, né? Você imagina se você escreveu a carta, mas se você não falasse da carta, ela ia estava até hoje nas gavetas, né? Tá vendo que está Aproveitando, fazendo a carta? Que benção, Viviane. Parabéns. aproveitando, aproveitando, eu vou te fazer uma pergunta. Obrigada, viu? Obrigada pelos parabéns. Obrigada, dá um seja glória, seja Jesus, mas obrigada que eu possa fazer jus, sabe? Cada vez mais poder levar o evangelho, levar as pessoas de fé como você, como várias outras que o Senhor vai colocar no meu caminho, para que a gente possa despertar mais pessoas. O tempo ele é curto, porque as pessoas não estão acreditando, mas Jesus vai voltar, gente. Vai E nós somos os voltar, Jesus está trabalhadores. nas portas. E nós somos os trabalhadores da última hora, da última Uau, colheita, da última é isso trabalho. mesmo, trabalhador da última hora. Esse é o nome da minha ONG há 20 anos. Ó, tá vendo? Trabalhador da Trabalhadores da última última hora. hora. Então, é uma forma de que a gente precisa, as pessoas, às vezes, quando eu falo Jesus, gente, eu falo assim, eu não estou falando da placa de igreja. É importante a comunhão numa congregação, sim. De você ter a comunhão com os irmãos, onde você pode. A palavra já fala, é melhor dois do que um. Sabe? Você precisa estar fazendo a partição do corpo, com a Santa Ceia.
Só que quando eu falo de Jesus, gente, eu tô falando isso aqui, ó, experiências vividas, reais. Não é placa da igreja que vai te levar para o céu. É Não. o caminho de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você parar de comer na mão dos outros, se você pegar e falar, não, agora eu quero ter um compromisso, eu vou estudar isso aqui, ó. Eu vou abrir essa Bíblia, eu vou falar, Senhor, eu quero aprender, o Senhor me ensina. Porque é Ele que dá o entendimento pra gente. Sim, Só que o ambiente que vai te levar para um próximo nível. O que nós estamos conversando agora exato. estejam perto de pessoas, não porque, entenda, às vezes a pessoa fala, eu vou ficar só por causa de interesse. Não, é diferente você ver uma pessoa interessante e você querer algo que ela carrega para a sua vida. Você não está pensando só no seu umbigo. A Silvia ela é missionária, ela já conhece a palavra e nós aprendemos todos os dias com o Senhor para poder transbordar. No dia que teve da carta, eu sei que muitas coisas para ela, ela já sabia, ela já viveu, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, como você participou dessa palestra, o que é de importância para essas pessoas que vão lá pela primeira vez, ter esse contato com esse processo da carta. Você poderia, como você participou, você poderia dar vamos colocar assim, despertar na pessoa o que seria interessante para ela participar dessa carta? Olha, para mim foi, como você disse, são coisas. Não é que a gente nunca sabe tudo, a gente sempre aprende, né? A gente está sempre. E outra, coisas vindas de Deus sempre te toca pela primeira vez. A tua carta, para mim, é como se fosse a primeira vez, entendeu? Ela me tocou muito. Eu realmente, quando eu vi, eu acredito que isso que vai acontecer nas pessoas, por isso que as pessoas têm que ir realmente, porque aquele ambiente lá que eu estava, eu nem sabia muito, né? Fui embaixadora da Itália ali, foi um privilégio para mim, uma alegria, mas eu não sabia como que ia ser ali, né? Eu não tinha muita informação. Mas quando eu vi você falando da carta, eu me senti assim no meu ágio, sabe? Eu falei, nossa, estou em casa. Realmente, realmente é isso aí, ó. Que a carta traz perdão, cura, te valoriza, reconhece a sua identidade, ensina você a liberar perdão. Então, foi muito forte para mim, Vivi. Não pensa que eu já vivi isso. Não, para mim foi muito forte. Me tocou mesmo. Ai, que bom. Realmente me tocou profundo. Eu falei, uau, isso daí, porque sem isso daí não. Aliás, acho que você foi a primeira, não foi? Uma das que Eu fui a palestrantes. primeira a palestrar Ah, lá. então, por isso mesmo que o ambiente mudou tudo. Gente, isso eu posso dizer. O ambiente começou com a graça de Deus através dessa carta. Porque até ali eu estava assim, meu Deus, que ambiente que eu estou. Porque eu sou convidada para ir sempre em coisas de empreendedorismo, eu gosto de falar de empreender, eu gosto de trazer isso para as pessoas, para ela acreditar que ela pode empreender, principalmente nós mulheres. Biblicamente, a gente sabe que as mulheres sustentou o ministério de Jesus, sustentou o ministério de Paulo, e nós vamos sustentar o grande avivamento que está para vir. Deus conta com a gente, mulher. Bora levar essa Entendeu? carta lá para Itália. Então, aí quando eu vi aquela carta, eu falei, uau, agora eu posso me desarmar. Porque você não sabe se vai só falar de dinheiro ou se vai só... Porque também a gente precisa disso, mas também a gente... Aliás, esse ambiente tem que ter algo espiritual. Porque é o Espírito Santo que toca, né? E quando eu ouvi essa carta, eu falei, uau, ganhei o dia. Agora eu me relaxo. E foi uma emoção para mim, foi muito forte, eu aprendi muito, eu entendi muito. Eu falei, nossa, foi inspirado mesmo por Deus. Eu nem te conhecia ainda ali, mas eu falei, nossa, essa moça foi inspirada por Deus para fazer essa carta. E eu já acreditava que ia acontecer isso, que ela ia expandir, sabe? Que não ia ficar, ia ser um projeto que Deus estava te dando ali, porque foi muito forte. Amém, Muito amém. forte mesmo. E eu creio que vai ser para essas pessoas que vai.
eu até afirmo um convite aqui, gente, não deixa de ir, porque não é uma coisa só da Vivi, foi vindo do coração do pai para ela. E Olha, quando vem dele, a gente sabe que cura, que sara, né? inclusive até comentei, até comento nas palestras, né, que eu achava um conteúdo tão raso. E eu falava assim, nossa, mas eu queria fazer essa parte com Deus, mas eu achava era uma coisa muito rasa, sabe? Quando ele deu aquela confirmação em Dubai, que eu comentei, depois eu vou comentar de novo na palestra, você estava lá, que veio aquela confirmação do Senhor, eu falei, pai, a partir de hoje, eu nunca mais vou duvidar. É isso que o Senhor me deu na minha mão? É isso que o Senhor quer curar as pessoas? Usar meu vaso? Então tá bom, é isso que eu vou fazer. Então eu tomei posse daquilo. Isso quando vocês que vão ver o livro da Silvia, ela tomou posse do que o Senhor deu. Às vezes o Senhor está querendo te usar, que você tome posse, e você continua achando que é algo raso que você faz na sua vida, que é algo raso que você não toma iniciativa, e o Senhor está ali do seu lado, vai, vai, e você não escuta. Mas vai chegar uma hora que se você der abertura, o Senhor vai ter que falar tão forte, só que você precisa o quê? Silenciar a voz da alma. Como ela Exato. disse, a alma é ter ligada com o nosso sentimento. Ele vamos falar rasgado, traiçoeiro. Não vai com a vontade de Deus. Porque se fosse com a vontade de Deus, o apóstolo Paulo não dizia que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Uhum. Entende? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas vocês entendam que é muito mais profundo, mas é muito mais simples. Quando a gente toma posse daquilo que Deus quer para a nossa vida. Quando eu tomei posse daquilo, quando a Silvia tomou posse de todas as bênçãos que vem acontecendo, as coisas acontecem. Não é do nosso dia. Ó, você viu, ela falou, demorou 50 anos para o livro nascer. Para a carta virar uma imersão, demorou quase 3 anos. Não foi algo que foi plantado hoje, mas já tinha vindo. 3 anos. E se eu tivesse desistido? E se ela tivesse desistido? Exato. Mas você falou uma coisa, Viviane, que as pessoas, né? Por isso que as pessoas falam assim, olha, cuidado com as pessoas que você anda, as pessoas têm que andar com pessoas. Eu costumo dizer assim, gente, anda com pessoas de fé. Não importa, anda com pessoas de fé, porque se a pessoa não tem fé, é um perigo você andar com ela, porque ela não vai entender o propósito, ela não tem uma causa. A pessoa sem fé, não vou dizer assim, não ando com fulano porque ela não é boa, ou porque ela não tem, ela está melhor do que eu, ou não sei o quê, porque normalmente a gente fala, anda com quem está melhor que você. Mas eu vou dizer uma coisa, anda com quem acredita, em quem tem fé. Porque a coisa mais difícil é você caminhar com pessoas que não acreditam, que perdeu. Aliás, você tem que caminhar com ela para levar ela a ter fé. Mas chega um ponto que também tem um limite. Se você está caminhando, as coisas com você estão acontecendo, com ela não está acontecendo. O porquê? Então, aí você vai ensinar ela. Por quê? Porque eu falo que Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filho faminto, fome. Então, vai depender da sua fome, de querer mudar, de querer ser transformada, de querer... Então, a gente está aqui para caminhar até você entender isso. Mas há pessoas que ela chega ali e, de repente, ela só está atrapalhando mesmo a sua vida, porque, no fim, ela não acredita que pode acontecer com ela, como eu falei aqui. Para mim, o mais principal desse livro é que você viva o que eu estou vivendo. Entendeu? Então, é para você viver o que eu vivo. Então, esse é o meu interesse e a carta sua também. Esse é o interesse da carta. Você vai ser transformada, mudada e vai começar a viver o que a Viviane está vivendo. Através dessa carta vai trazer cura, vai trazer libertação, restauração e fé para acreditar, porque foi Deus que deu. Tudo que vem de Deus traz cura. Então, só que também você não pode ficar carregando peso, né? Quando a pessoa não quer mais, está complicado, então aí você tem que deixar, porque eu falo sempre, há pessoas que não vão ouvir você, então eu não perco meu tempo, né? Ele não vai ouvir eu, mas vai ouvir outro.
A carta de Tito fala isso, né? Você admoesta uma pessoa, uma, duas, três. Exato. Se a pessoa não quer, sabe o que a palavra diz, gente? Evite-o. É, sim. É forte falar uma coisa dessa, Então, mas é isso que está escrito na palavra. exato. Porque, tem, como diz, tem muita gente na fila, né? A gente precisa ajudar outras pessoas que estão aí, desesperada, que está querendo, né? Está querendo, é isso Então, mesmo. é difícil para a gente caminhar com quem não quer nada, né? É muito difícil, você vai carregar peso a vida inteira. Então, às vezes, eu estou falando aqui para alguém que, de repente, é engraçado que os pesos nossos, a gente pensa que está lá longe, né? Às vezes está no meio da nossa família. Tá Às vezes bem está bem pertinho de pertinho. você, né? Está Ó, encostado. tá tão assim que, por exemplo, lá na rádio, a gente tem um quadro que é Pergunte ao Pastor, na Assim, primeira semana. E uma das perguntas foi de uma pessoa cristã, e ela perguntou como conviver com pessoas que não prestam a mesma fé que você. Ou seja, tem um peso aqui dentro da minha casa. Só que a gente teve que perguntar mais para saber, porque se é cônjuge, suportar em amor. é Se não verdade. tiver violência, é suportar em amor. Agora, Em se for amor, exato. parente, gente, sinto Não, muito. não, Não não quer podemos perder paciência. tempo, não. Não Uhum. tem como. Sim. Silvia, que papo Meu gostoso que nós Deus, que tivemos. verdade. Já deu 1 hora que nós estamos aqui. Nem percebi, eu nem percebi o horário. Ó, eu nem Muito falo, porque bom senão falar daqui de a Deus. pouco, se passa do tempo assim, daqui a pouco eles querem derrubar e a gente acaba não salvando a É nossa live. verdade. Eu quero te agradecer por você estar aqui. Eu tenho certeza que esse encontro de como chegou até mim e como chegou até você foi uma interligação de Deus. Sim, As coisas se confirmaram. Então, assim, a gente só obedece. é verdade. Mas é com muito carinho que eu vou ter você, que eu já tenho você lá no nosso evento. E vai ser uma coisa surreal de todos os lados, porque a nossa missão é levar a nossa palavra. Nós somos a carta de Cristo através do nosso testemunho. E é isso que o Senhor colocou para que a gente possa fazer. Eu quero te agradecer demais, com muito carinho. E eu quero que você deixe a sua frase final aqui para a gente poder encerrar. Bem, eu também quero te agradecer por essa oportunidade, mesmo sabendo que tenho a certeza que foi o Espírito Santo que conectou esse momento aqui com a gente de novo, né? Porque você nem sabia que eu ia estar aqui, nem Não eu também sabia. sabia, Eu nem... né? Então, foi coisa dele mesmo, e é lindo. Então, por isso que quando a gente sabe que é dele, a gente sabe que tudo vai funcionar, né? Amém. Tudo vai ser realmente assim um milagre. E eu quero aqui falar para deixar uma mensagem para as pessoas que estão aí, sabe? Ouviu a gente aqui, está ouvindo você já há um tempo e está ainda com dúvida, né? Ah, será que eu vou? Será que é isso, sabe? Eu queria falar, se você não pisar no Jordão, as coisas não vão funcionar. E o passo, primeiro, é a gente que dá. Então, é como eu falei, eu pensei que eu só resumindo, quando eu fui convidada para ser embaixadora lá da Ana, lá na França, eu do evento dela, eu falei, gente, a gente sabe que a gente é embaixadoras do céu, nós somos embaixadoras do céu, e eu já vivi isso na minha pele, em governos que eu não conheço, e eu resolvi problemas ali, que eu falei, uau, eu estou dentro da Bíblia, Deus me colocou aqui como embaixadora. Mas aí eu pensei, uai, mas sou embaixadora? Aí o Espírito Santo falou assim, você já é minha embaixadora. Não custa nada ser embaixadora da Itália na França. Você entendeu? Então, assim, é uma coisa tão simples que muda, sabe? Então, o importante é que às vezes você, assim, eu já sei tudo, mas faz nesse evento, porque eu creio que Deus tem algo para acrescentar ali na sua vida e mudar tudo. Essa mensagem, porque não é por um acaso que alguém faz algo assim, porque hoje a gente sabe que todo mundo está fazendo. Mas vindo da Viviane, uma mulher de Deus, eu acredito, sabe? A obra é do Espírito Santo. E você vai ser tocado mais uma vez ali, como eu fui da primeira vez. Então eu quero deixar isso, porque eu tenho certeza que a obra do Espírito Santo vai ser grande na vida desse homem, dessa mulher. Eu até gostaria que fosse homem também.
nesse evento. Que Deus venha te abençoar abundantemente. Nós aguardamos vocês lá. Amém. Tá tudo liberado. É homem, é mulher, são vidas, são almas. Amém, isso mesmo. É isso que a gente precisa se alimentar. Às vezes o esposo precisa alimentar a esposa precisa alimentar o esposo. Então, assim, a gente quer pessoas que estejam sede de querer transformar, de querer aprender, de querer evoluir. A gente vai fazer a nossa missão, que é falar. Quem vai fazer o crescimento é o Espírito Santo, então a gente fica tranquila. Amém, tranquilo. Né? Eu vou tirar uma foto aqui, Silvia, nós duas, peraí. Vai ficar um pouquinho parado por causa da foto, tá? Pronto. Foi? Foi. Ó, Oi. um beijo, que Deus abençoe no seu Beijo para coração. você e para todas as pessoas aí. Fica E com até Deus. quinta-feira, se Deus Até permitir. quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.